Irmãos amados, boa noite. Que a paz e a bênção de Deus paire no nosso coração. Que o silêncio que nos inunda possa solver as mágoas, os ressentimentos, os ódios, as desavenças e traga ao nosso coração a harmonia. Vamos aquietar nosso coração para fazermos a nossa prece inicial. Os que puderem fechar os olhinhos da carne e permitir que o silêncio do coração chegue até Deus, vamos assim orar. Pai de amor e de bondade, que nessa noite, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, com a luz e com a paz do vosso amor, possamos refletir sobre um tema de tanta vivência, de tanta convivência no nosso mundo, na nossa família, em torno de tudo aquilo que fazemos e realizamos. Que nessa noite, Divino Mestre Jesus, a sua fonte de sabedoria, de luz e de humildade, inunde meu ser, para que minhas palavras possam ser as suas palavras, e a bênção do vosso amor nos console, nos irmana e nos acolhe, com a graça e com a bênção de Deus, e que assim seja. Queridos irmãos, obrigado por estarem aqui, obrigado pela alma e pelas fibras do nosso coração estarem muito perto de cada um. Se cada um de vocês, irmãos amados, pudesse sentir o amor que está aqui presente, se pudesse sentir a aura de bênçãos que desce do alto, pelo simples fato de aqui estarmos presentes, nós nos colocaríamos em posição de acolhimento, de gentileza e de amor. Nessa noite, trazemos para a reflexão um tema que é particularmente propício no mundo moderno. Quais seja, falamos de viver, de conviver e da vivência cristã que nós precisamos ter em nós para que fecundemos ao nosso redor uma aura melhor, esparzir mais felicidade, sentir que o amor que estua na nossa alma, esse amor que é o reino esplendente de Deus dentro do nosso coração, possa chegar ao coração de cada um dos que aqui estão presentes. Comecemos, irmãos amados, fazendo uma singela referência a Joana d'Angeli, a mentora espiritual de Divaldo Franco. Quando ela nos diz, num dos seus livros mais atuais, Rejubila-te em Deus, ela diz o seguinte: os teus valores morais são a tua identificação, ou seja, a tua identidade, e o cartão de crédito para a tua existência. Os valores morais, queridos irmãos, é aquilo que nós, desde o nosso nascer, nesta presente encarnação, até o derradeiro instante dessa vida carnal, nós devemos fazer, que é o cíclico, o evoluir, o crescer, o expandir-se, para abrir as duas asas, uma do conhecimento e a outra asa da evolução moral e espiritual. Daí que Joana d'Angeli nos concita a reflexão que os valores morais realmente mostram-nos o que somos, é a nossa identidade, é aquilo que apresentamos diante das pessoas, não é verdade? O que quer dizer evolução moral e autoridade moral? É aquela pessoa que tende ao progresso, que tende à sua ascensão pessoal, para, de certa forma, contagiar pela sua presença aqueles que estão ao seu redor. Dizemos mais, quando nos pede, quem é você? Qual é a nossa resposta? Será que é efetivamente o nome, o sobrenome, a filiação que vamos apresentar para a sociedade, para o mundo civil? Isso é real. No entanto, para Deus, importa o nosso nome, a nossa filiação?
Esta é a verdadeira indagação. O que Deus nos pede é que nós saibamos responder ao desencarnado. Quem é você? Então poderemos dizer: eu sou o que vejo, eu sou o que sinto, eu sou aquilo que julgo, aquilo que critico, aquilo que analiso e aquilo que condeno no outro. Percebam o que eu disse. Eu sou aquilo que vejo, aquilo que analiso, aquilo que critico, aquilo que julgo e aquilo que condeno no outro. Porque aquilo que eu sou é o reflexo dos meus olhos nos olhos do outro. E aquilo que eu enxergo abundantemente no outro é aquilo que diz quem realmente eu sou. Acredito que essa linha de raciocínio é fácil de entender, mas o quão é difícil no dia a dia pôr em prática, concordam? Daí que nós poderíamos, para tornar a palestra um pouquinho mais sensível, mais entendível, mais prazerosa, vamos fazer duas comparações. A primeira, os mais antigos conseguem entender bem, que seria a comparação dos porcos espinhos. Quem já teve a curiosidade, quem já conheceu um porco espinho, esse animal, que o nome já diz, está todo envolto de espinhos. Vamos nos imaginar, na era glacial, bem primitiva, quando veio uma grande avalanche, e os porcos espinhos foram pegos de surpresa. Aquela comunidade foi pega de surpresa diante de uma grande avalanche de gelo, e o frio era crucial, e o frio se tornou cada vez mais forte. E como cada um iria se defender? Esta é a indagação. Diz a lenda que um a um foram se autoaquecendo, se autoalimentando, se aquietando, para que as energias contidas, que muitas vezes expandimos e as desgastamos em muitas palavras, no silêncio, na eloquência da quietude, foram se autoaquecendo, para depois, se acalmando, irem se aconchegando, se estreitando, se aproximando e permitindo-se que o calor de um aquecesse o outro, e assim reciprocamente, e venceram o grande desafio das grandes geleiras, do grande frio, da grande tempestade. A sobrevivência, irmãos, é tal qual no nosso dia a dia. Cada um de nós detém em si um pouco desse animal de porco-espinho. Então eu trago na minha lembrança que talvez como eu, muitos nasceram no interior. E lá, quando pequeno, vez por outra, os cachorros vinham assim, em desabalada carreira, voltando para casa, cheios de espinhos. Então o trabalho que nós tínhamos para arrancar pacientemente, espinho por espinho, fazendo carinho àquele animal, para que ele não se tornasse mais agressivo e permitisse que tirássemos os espinhos. O pai e a mãe constantemente nos advertiam: tenha calma, fique calmo, tranquilo quando você se deparar com um porco-espinho. Não jogue nada, não agrida, não provoque, deixe que ele se movimente. E aquilo marcou a nossa existência. Queridos, vamos pensar na nossa casa. Vamos pensar no nosso lar. Para adentrar nesse tema da vivência e da convivência. Quantas vezes, irmãos amados, somos porcos espinhos, que por qualquer palavra, por qualquer gesto, nós lançamos a nossa agressividade. E palavra lançada raramente é recolhida, a não ser pelo bálsamo do perdão, pelo bálsamo da reconciliação, do amor tornado pleno e refletido, é que se consegue
reverter situações de agressividade. Por isso, irmãos, vamos nos perguntar, como é que dois porcos espinhos convivem? Como é que dois porcos espinhos se abraçam? Até já me perguntaram, como é que dois porcos espinhos se acasalam? Fazem amor, como se diz. Como é que seria possível, a não ser contendo a agressividade, não é mesmo? Se cada um segura os seus espinhos, se cada um se acalma, se apazigua, o que acontece? Os espinhos não se desprendem, os espinhos não se lançam, e a nossa agressividade fica menos agressiva, a nossa prepotência, a nossa grandeza que julgamos sermos os melhores. Por isso que eu disse no início, quem eu sou, senão aquilo que eu vejo no outro. Percebam isso. Então, dentro do nosso lar, começa a primeira aprendizagem. Mas de quem? E com quem? Com todos nós. Pensemos nisso. Esta é a primeira grande reflexão da noite. Para dar continuidade a essa comparação, vamos nos imaginar se nós estivéssemos também na mesma época do Divino Mestre, ansiosos para ver o Mestre, ansiosos para estarmos com o Mestre, como aconteceu com Zaqueu, que um dia ele queria receber na sua casa o Divino Mestre, e foi adiante, para que lá ele pudesse encontrar o Mestre. Ele subiu numa árvore, para que de lá ele fosse, ao menos, dentro do que ele presumia, ser visto pelo Mestre. O que aconteceu? Quando Jesus, no meio daquela multidão que o acompanhava, chegou perto daquela árvore, o que Jesus disse? Volvendo os olhos para o alto e vendo Zaqueu: Zaqueu, desça daí, vá correndo para sua casa, porque hoje mesmo irei jantar com você. Irmãos, percebam de um lado essa grandeza do Divino Mestre, que fez aflorar para todos nós a percepção do outro. E por outro lado, a percepção de si, do Zaqueu, que se encontrava pequeno de estatura, mas que a grandeza das intenções, dos bons propósitos, do firme desejo de ver o Mestre, o fez subir numa árvore. Quantas vezes, irmãos, no nosso dia a dia, não vemos o outro, estamos com o outro, levantamos sem ver aqueles que estão conosco, e se passamos, é um bom dia, apenas obrigatório. Se é um beijo no pai e na mãe, é apenas e tantas vezes por obrigação. Quando esquecemos que ao acordar, nós nos fazemos a cada dia. Quando nós dizemos a nós e para nós, ao abrirmos os olhos, 3 grandes sorrisos ao amanhecer. O primeiro para Deus e dizendo: obrigado, meu Deus, e dê um sorriso. O segundo, para você mesmo, quando você chegar ao banheiro e se olhar dentro do espelho, vamos dar um sorriso? Tente colocar um sorriso nos olhos. Já repararam? Por que vocês não sorriem? É tão difícil sorrir? Porque se vocês se mantêm carrancudos, fechados? Porque o Espiritismo prega que devemos ter um ar sério, circunspecto, para mostrar sabedoria? Será que está escrito isso? Eu não vi em lugar nenhum, embora tenha lido um pouquinho mais. Pelo contrário, um rosto desanuviado, um rosto tranquilo, um rosto sereno, expande a minha alma. Agora,
É difícil de manhã, não é verdade? Vamos confessar. Você já sai da cama meio amargurado. Vamos considerar. Primeiro porque a coisa bendita do celular, do rádio, do relógio, alguém que grita, está na hora, te faz despertar. Aí você já pensa em mil coisas. Esquece de pensar que você vai acordando, que os seus olhos estão abrindo. Não é verdade? Que você pode colocar uma perninha para fora. Não importa se é a perna direita, se é o pé direito com que você levanta, ou se é o pé esquerdo. Faz alguma diferença? Não. Faz alguma diferença se você levantou de pé esquerdo hoje de manhã? Se você dorme do lado esquerdo do seu cônjuge, ou seja, do seu marido, da sua esposa, você vai fatalmente pôr o pé esquerdo primeiro. Concorda? E mudou o seu dia? Não. Mudou a sua percepção. Aí você chega lá no banheiro. Ou rico ou pobre, todo mundo já tem um pedacinho de coisa, entre aspas, chamado espelho. E você vai se olhar. E você vai conseguir dizer, é com essa cara que você vai se mostrar para o mundo hoje? Mas qual é o primeiro mundo que você vai enxergar? A primeira pessoa que você vai encontrar ao sair do banheiro. Então foram 3 grandes situações. O primeiro grande sorriso para Deus, dizendo simplesmente, obrigado. O segundo, para você lá no banheiro, como é? Vai sorrir? Vai desanuviar essa cara? Vai ficar com essa cara de... Obrigado, entenderam, né? Vai ficar com essa cara ou vai mudar? Vamos lá. Faça o exercício. Faça. Expanda os nervos faciais. Desanuvie-se. Mas sorria. Mas trabalhe. Sorrindo. Lá no banheiro. Faça o esforço. Mude-se. Eu já estou percebendo que alguns já estão menos. Alguns estavam até dormindo. Já acordaram. Alguns estavam fechados. Já estão sorrindo mais. Mas é que nunca se viram sorrindo. Aí você sai do banheirão. Bom dia. Aí o outro te responde. Por quê? Pronto. Estragou meu dia? Não, queridos. É esta percepção do mestre de eu me perceber para perceber o outro. Adiante. Vamos para uma segunda comparação. Ontem houve uma grande chuva, a menos aparente, em Curitiba. Correto? Vamos nos imaginar que você está andando numa daquelas calçadas maravilhosas de Curitiba. Você já percebe que a rua está cheia de água, que tem barro, e passa um carro. E você está com roupa clara. E aquele barro é espalhado. E aí você se olha. Qual sua primeira reação quando passa um carro e lhe joga toda aquela lama na roupa? Obrigado. Obrigado, vocês já me responderam. Agora já estamos mais próximos. Já perceberam? Qual é a primeira reação? Agradecer a Deus. Oh, irmão, você estava com pressa. Deus está com... Bacana isso, né? Bacana. Qual o seu primeiro pensamento? É aquela palavra, vai com Deus. Será que de repente você diz assim, nossa, eu acho que eu não tinha tomado banho, não estava precisando. Bacana? Então ali começa como que você reage. O que você vai fazer? Vai se abaixar? Vai tentar se limpar? Ou pacientemente você diz assim, tá bom, não tenho o que fazer, vou esperar secar essa lama, para que depois de seca, ouviram? Depois de seca, parece uma magia, né? Eu passo assim, parece que aquela lama vai saindo, fica bem mais fácil. Agora, tente limpar a lama naquela mesma hora. Você vai emporcalhar mais ainda, vai espalhar mais ainda. Então imaginemos
Quando alguém dentro da sua casa, na sociedade, na rua, no trabalho, no seu dia a dia, passa por você e lhe lança aquela lama, qual a sua reação? Será que vai ser assim? Não, ele está preocupado, tem muitos problemas, né? E você vai agir assim? Ou vem os impropérios, vem aquelas amaldições, vem aquelas palavras bonitas que nós cristãos não sabemos pronunciar, porque já aprendemos, né? Etc. E a segunda situação, você está andando tranquilo na rua, calçadas de Curitiba, de paralelepípedos, sabe aquelas pedras, todas elas bem colocadinhas, num dia de chuva, e de repente você pisa numa. E aquela calça, aquela roupa, tudo sem lamer, sapato e tudo. Qual a sua reação? Então eu tenho duas considerações. Uma que veio de fora para dentro de mim, e a outra que vai partir de mim para fora, porque eu fui o causador. Ah, mas eu vou processar a prefeitura. Adianta naquele momento? Não. Então as nossas reações, irmãos amados, são dessa grandeza que nós estamos percebendo. Perceberam? E aí, como você reage diante dos problemas, diante das dificuldades? É essa a pergunta que nós gostaríamos de nos fazermos no dia a dia, para irmos nessa bela arte de conviver, mas antes de conviver, eu estou aprendendo a viver, a eu me aceitar, a eu me compreender, a eu me permitir me conhecer. Quem de nós efetivamente se conhece? É diante e nestas situações é que nós realmente demonstramos quem realmente nós somos. É na verdade? Duas situações inusitadas, não, bem comuns, de recebermos a lama da ofensa, das injúrias, dessas condenações que nos fazem, é na verdade, das críticas, para de repente percebermos que nós mesmos nos enlameamos, mas plausível para o entendimento. Joana d'Angelis, num outro livro fantástico, que tem o seguinte título: O Homem Integral. Ela classifica em 5 tipos de homens: homem, mulher, homem, mulher. O primeiro seria esse homem espelho, o homem que apenas reflete os outros, apenas recebe e projeta. Então ele é um espelho. É como a lua, que é um satélite natural, que recebe a grandeza da luz do sol e apenas reflete. Então ele vive de quê? Dos modismos, das aparências, do que os outros acham e que os outros querem que você viva. Este é o primeiro tipo, o homem espelho. O segundo, diz Joana d'Angelis, é o homem parede, que bate e reage. Bateu, reagiu. Esta consideração. E ela nos diz, reage a qualquer vibração que está perto de você. Este é o parede. É frio, insensível, calculista, sempre pronto a reagir, mas não a mudar. Percebe? Então é o reativo. É uma parede. Reage aos impactos que você lhe der. O terceiro, este é a continuação do primeiro. Do homem espelho, converte-se no homem aparência. E ela diz assim, faz o tempo todo questão de ser visto. Então ele adora, o homem aparência, adora o quê? Barulho, adora festas, adora sorrisos, adora baladas, adora tudo aquilo que engana a si mesmo. Ou seja, não lhe se dá
a oportunidade do silêncio interior. Então ele tem o quê? Que viver com esta ostentação, o homem sociedade, a mulher sociedade, que já não vive, mas vive para aquilo que os outros querem, que os outros pensam, que os outros digam. Então já percebemos os três: o homem espelho, o homem parede, o homem aparência, para finalmente chegar aos outros dois, o homem ponte. Ah, irmãos, imaginemos uma ponte. Para que serve uma ponte? Senão para ligar, unir, para permitir que as pessoas cheguem de um lado para o outro, os que vêm que chegam, e os que partem também cheguem aos outros. Então eu compararia a duas palavras grandiosas da língua portuguesa, uma chamada atitude e a outra comportamento. Atitude seria mental e comportamento seria atitudinal, ou seja, eu ajo, eu faço, eu realizo. Vamos voltar a 2400 anos. Nas nossas aulas, na universidade, eu brinco frequentemente: e o meu amigo Aristóteles, há 2400 anos, como era bobinho, ele ensinava tantas coisas, mas eu, inadvertidamente, não prestava atenção. Passados 2400 anos, eu leio uma frase grandiosa do grande Aristóteles, quando ele diz: pensamento vira palavra, palavra vira ação, ação vira um hábito, hábito vira caráter, e finalmente caráter vira destino. Vamos interpretar o que eu penso e permito que saia da minha boca, porque eu não filtrei. É o que tantas vezes ouvi: desculpe, eu não pensei, eu disse sem querer. Será que foi sem querer? Então voltemos ao Evangelho, a base da nossa vida, quando Jesus nos concita a refletirmos: vigiai e orai. E o vigiai é o pensamento. Os antigos o comparavam com os macaquinhos, que na nossa cabeça pulam, vão de um lugar para o outro. Enquanto vocês estão me ouvindo, neste instante, em quantas coisas vocês já pensaram? Aonde vocês foram? Na verdade, já foram para casa, já foram para o trabalho, já voltaram para os problemas, e nesse cíclico do ir e do vir, é que nós permitimos que os nossos pensamentos saiam e se convertem em palavras. Então a palavra é a parte mais profunda e mais bela daquilo que vocês riram quando nós dissemos, quando passa um carro e não joga lama. Ao invés de abençoar, ao invés de compreender, nós fazemos exatamente o contrário. Então é a palavra. De tanto pensar, de tanto não refletir, falamos. E de tanto falar, nós transformamos em quê? Pensamento vira palavra, palavra vira ação, e aquela ação vai se convertendo no dia a dia, para se transformar num hábito, que algumas pessoas chamam de mania. Você tem a mania de, você é um maníaco, porque você só faz isso, você repete as mesmas coisas, porque não pensou, porque falou, porque converteu em ação, e ação vira em quê? Nesse hábito, nessa ocorrência de fazer mecanicamente, de sairmos com o nosso piloto automático ligado e não pararmos, não refletirmos e dizermos: o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão na Terra? Qual é? Antes de mais nada, eu ser feliz, eu me realizar, eu crescer, eu me expandir, eu me tornar uma pessoa de bem, para que isso, cultivado em mim, possa florescer, igual a uma semente,
que você plantou e que carece de muito cuidado, para que quando ela despontar da terra fria, quando essa semente que você plantou no seu coração, ela possa também se romper o seu silêncio, romper a sua individualidade para chegar até o outro, que é a nossa convivência. E finalmente, de tanto ação, de tanto hábito, marcamos quem nós somos, que é o nosso caráter. E finalmente, delineamos o que é o nosso destino. Então desencarnamos e pomos as mãos na nossa consciência e dizemos para nós mesmos: mas não foi bem isso que eu quis dizer, não foi bem isso que eu fiz. Será? Quando você, diante da sua consciência, diante do seu filme, da sua vida, é que você se comparará aos porcos espinhos que você deixou de se aquecer para aconchegar os outros, que você permitiu que a sua agressividade saísse de você e agredisse o outro. Mas quando você tem a percepção do outro, que também precisa do seu apoio, da sua compreensão, que você seja menos agressivo, então você vai perceber as grandes diferenças. Então 3 aspectos são importantes. Primeiro, para eu conhecer a diferença, a minha e a diferença do outro, para eu compreender a diferença que há entre mim e o outro, e finalmente para dar mais atenção a essa diferença que há entre nós. E isso é convivência. Essa é efetivamente a percepção que nós temos. Por outro lado, no mundo acadêmico, nós sempre falamos dos pilares da educação para o 3º milênio. E falamos que o primeiro pilar, dividido em 4, seria aprender a ter. O segundo, aprender a ser. Para o 3º, aprender a viver. E finalmente o 4º, aprender a conviver. Como que nós aprendemos a ter, se nós somos gananciosos, se nós somos materialistas, se nós dizemos o tempo todo: é meu, é minha, isso é meu, isso é minha, e tão estultamente, tão ingenuamente, até dizemos: ah, essa minha dor de cabeça, ah, essa minha cólica, ah, essa minha enxaqueca, ah, esse é meu. De tanto meu e de tanta minha, os inteligentes já começam a repetir: ah, que bom, já que é tudo teu mesmo, então eu não preciso nem de enxaqueca, nem de dor de cabeça, nem disso, nem daquilo. Ah, enxaqueca é muito complicado, eu não preciso, é dela. Então aprender a ter aquilo que nós temos. Para segundo, aprender a ser efetivamente melhores. Para terceiro, aprender a viver. E finalmente, aprender a conviver com as outras pessoas. Isso é a grandiosidade, irmãos, que nós temos em nós e que nos possibilita, primeiro, a aceitação, a transformação e terceiro, essa interiorização, para que eu me compreendendo, me valorizando, me posicionando, eu consiga ser uma pessoa melhor. Queridos, a arte de viver é uma arte mesmo, mas maior que isso é a arte de conviver. Então eu gostaria de finalizar com uma singela citação do Divino Mestre, quando, após uma reflexão que estava no Salmo, muito interessante, quando dizia que o problema é que falamos demais, somos o mundo, somos pessoas tagarelas demais, falamos demais, dizemos demais. Um escritor americano escreveu um dia que nós falamos
em torno de 20 mil palavras. E que se cada dia fizéssemos 30 negociações em torno da nossa vida, nós já poderíamos escrever muitos livros. E ele diz, em torno de 66 livros, com 800 páginas cada um. Aí ele pontua que as mulheres falam em torno de 30 mil palavras por dia. E que os homens falam 20 mil. Aí o homem chega em casa, ele já cumpriu as 20 mil. Então ele quer se aquietar. Ele quer um momento de sofá. Ele quer um momento de interiorização. Ficar um pouquinho quieto. Como a mulher já falou 20 mil, e tem uma reserva técnica de mais 10, então ela precisa, ou bem, deixa eu te contar, e ela conta tudo. E ela precisa contar tudo, para esgotar as 10 mil outras palavras que a técnica da sua reserva guardou, ou seja, a sua reserva técnica. Aí entra o conflito entre o homem que não quer que ela fale e a mulher que quer que ele ouça. Como conciliar isso? Então ele diz, somos um mundo de tagarelas. E ele fala, mais adiante, fale para curar e não para ferir. Fale para engrandecer e não para destruir. E no Salmo, no livro chamado Efésios, no capítulo 4, diz assim, não permitam que nenhuma palavra prejudicial escape de sua boca, mas somente aquelas que sirvam para ajudar no progresso de outro, de acordo com suas necessidades, e possam beneficiar aos que as ouvem. Isso está no Antigo Testamento. Se Jesus veio há 2000 anos, quantos anos antes essas palavras já foram escritas? Quanta percepção, irmãos amados, para finalmente sempre pedir a Deus. E isso sim, está no Salmo 141, quando ele diz assim, ó Senhor, ajuda-me a tomar cuidado com aquilo que eu falo. Em outras palavras, ajuda-me a manter a minha boca mais calada. E Jesus, mas Jesus, ó Mestre de amor, que estás aqui, sempre presente, tu que nos dizes nessas palavras tão amorosas, concitando-nos a compreensão. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus como mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que tem e com o que é, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. Queridos, que nessa noite, esse bálsamo, dessa grande possibilidade de nós reflexionarmos sobre essa bela arte de conviver, nós começaríamos aqui. Vamos nos imaginar que ao nosso redor está uma pessoa que não cheira tão bem quanto gostaríamos, que não está com o perfume que nós gostaríamos de encontrar, que tem um hálito desagradável e que constantemente pigarreia, tosse, reflexiona diferente e que nos incomoda. O que Jesus, o grande psicoterapeuta do amor, quis dizer? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e amar ao próximo como a si mesmo. Quem é meu próximo nesse exato momento? Abençoem aqueles que estão ao seu redor. Abençoe aquele que está do lado direito, do lado esquerdo, que está à sua frente. Abençoe aquela careca lustrosa lá. Abençoe aquele cabeludo. Abençoe aquele grandalhão que sentou na minha frente, que eu precisava fazer assim para enxergar o palestrante. Senhor, abençoe aqueles
que nesse instante estão comigo, para que quando eu sair daqui, eu leve a paz, eu leve a harmonia, para que quando vocês, irmãos amados, adentrarem a câmara de passe, ou a sala azul do tratamento, mantendo o silêncio, a concentração, para fazer a transformação íntima, é que vocês se possibilitam a grande transformação nesta sala, neste ambiente, irmãos. Nesse exato momento, paira muita luz, porque o Mestre está aqui presente, porque a espiritualidade já está há muito tempo aqui, nos preparando para recebermos. Então a casa, as casas espíritas devem ser o celeiro do amor, devem ser esse amor que é falado, o amor que é sentido e o amor que é aplicado. Como diz Emmanuel, colocarmos o nosso amor em movimento para praticarmos a caridade. Que Deus os abençoe, amados irmãos. Que a paz do Cristo esteja no coração de todos. Fiquem bem, voltem para os seus lares abençoados, felizes, porque hoje nós estamos abençoados. Obrigado e vão na paz de Deus. Que assim seja.